Ter um senso exagerado de autoimportância e falta de empatia. Dono da verdade absoluta. Já ouviu falar em narcisismo? Se você quiser saber como isso funciona, fica no vídeo até o final e vem comigo. Narcisismo, antes de ser uma doença, é um modo de ser da pessoa, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como funciona o comportamento do narcisista e como podemos identificar sintomas de narcisismo em nós e no outro, ok? Mas antes eu vou pedir para vocês não esquecer aquele like, o joinha, compartilhar, comentar, curtir, todas aquelas coisas que a gente sabe e que eu preciso muito que vocês me ajudem. Vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Já foi? Pronto. Então agora a gente vai dar sequência, tá bom? Antes de ser uma doença, antes de ser uma patologia, um transtorno de personalidade, ele é um modo de ser, né? E ele vem muito em comportamentos onde demonstra uma disfuncionalidade da autopercepção desse indivíduo. Ele tem uma dificuldade muito grande de reconhecer seus defeitos, ele tem uma dificuldade muito grande de olhar para si como um indivíduo com defeitos e qualidades. Não, ele não consegue isso, tá? O narcisista, ele vai apresentar algumas características muito peculiares do próprio transtorno. Uma grandiosidade, um senso de superioridade, uma sensação de ser melhor que os outros, uma sensação de ser merecedor de tudo, em todo momento, né? Ele vai sempre trabalhar olhando para o outro como se as pessoas não fossem o suficiente para eles. E eles vão sempre trazer para o outro uma necessidade muito grande, que o outro esteja sempre trazendo e validando neles, afeto e reconhecimento. O narcisista, ele não deixa de ser um grande inseguro. Trabalha-se que a autoestima do narcisista não existe. Alguns conceitos e teorias dizem que sim, pode ser que ele tenha aí, por quê? Porque o narcisista, ele mostra uma postura que traz para quem está de fora uma autoestima ou uma falsa autoestima elevadíssima. Ele passa uma autoconfiança, ele passa uma sensação de que é seguro, de que é confiante, de que sabe o que quer, de que gosta daquilo e de que tudo que é dele vai ser sempre melhor do que o seu. Ele sempre vai se colocar numa posição de superioridade, numa posição de destaque, numa posição onde o dele tem que ser o melhor. Tá? E isso, na verdade, não é autoestima. Isso é uma insegurança absurda que ele carrega e que ele precisa validar, mostrando para o outro que é dessa forma. Por quê? Para que o outro valide e reconheça. Tá? O narcisista, nem sempre, ele vai ter a noção de que ele é narcisista. Né? Ele tem nós temos a nossa autoimagem distorcida. E do narcisista não é diferente. Ele vai ter essa autoimagem distorcida e ele vai ter sempre a sensação de que não, ele é muito bom em tudo que ele faz, ele é excelente, ele é o melhor, ele merece. As pessoas precisam dar para ele o reconhecimento e o afeto que ele necessita ter. Ele faz um processo de usar o outro para alcançar aquilo que ele deseja. E nem sempre ele vai ter a percepção disso, diferente de um psicopata. Dependente do grau da psicopatia, que já vai mais para um lado de uma perversão mais aguçada, de um grau maior de perversão, onde ele vai trabalhar a maldade como sendo algo que faz ele ter a consciência de que ele é assim e ele se orgulha em ser assim. O narcisista, ele não tem essa percepção. Ele acaba se tornando tóxico por se pôr numa posição de egoísmo e egocentrismo. Por isso ele acaba se tornando tóxico, né? Falta empatia no narcisista, tá? A empatia dele é disfuncional também. Ele vai ter uma empatia patológica, não generosa. Como que funciona isso, Ana? A empatia generosa é quando eu me ponho no lugar do outro e percebo, puxa, olha o que eu fiz com fulano, puxa, vou me retratar com fulano. O narcisista, ele não vai provavelmente conseguir fazer esse mesmo movimento. A probabilidade dele se pôr no lugar do outro é quase nula. Ele vai se pôr no lugar dele mesmo e perceber o que ele está perdendo com aquilo. A empatia dele é patológica. Não, se eu não mudar esse comportamento, a fulana vai me largar e aí como é que eu faço isso? Não, eu não posso viver sem ela, mas eu também não posso admitir isso para ninguém.
Não, eu preciso dela porque ela precisa muito mais de mim, eu não posso deixá-la sozinha. Então ele vai criar uma história na própria cabeça, ele vai criar um cenário onde só ele acredita naquela verdade e ele vai trabalhar uma mudança de comportamento superficial, não profunda, tá? Sem raiz, sem conexão com ele mesmo, mas só como se ele estivesse controlando o próprio comportamento para não perder aquilo de novo. Então a empatia que ele vai ter é patológica, é olhando para ele, vendo o que ele está perdendo e o que ele precisa fazer para recuperar o que ele está perdendo, ok? Mas como não é profundo e não é real essa mudança, a probabilidade dele fazer uma mudança superficial, manipular, convencer o outro a aceitar aquilo que ele propõe. E quando ele tiver a pessoa de volta ali, seja no profissional, no social, no amoroso, no familiar, com o tempo ele voltará a ser o que ele era, porque não houve uma mudança real. Houve um controle das emoções e um controle ali, na verdade, muito mais do comportamento, porque ele viu que ele estava perdendo, ok? Diferente do psicopata, que trabalha muito em cima da perversão e da maldade e vai destruir o outro, o narcisista, ele vai trabalhar muito mais em usar o outro a favor dele, tá? Ele acredita de fato que ele é muito merecedor de tudo, ele acredita de fato que o outro precisa estar a serviço dele, precisa estar disponível para ele. Ele vai ter características muito peculiares e predominantes, como a manipulação constante, vitimização e sedução, usando essa manipulação para ter o que ele deseja. E ele cria na mente dele a sua própria realidade. São pessoas bastante complicadas de se viver. Então o narcisista não sente, ele não ama, ele não tem sentimento? Não, ele tem. Diferente da psicopatia, num grau mais alto, o narcisista, ele tem as emoções, ele só tem tudo isso tudo muito bagunçado. Então ele não consegue, ele ama, mas ele ama do jeito dele, né? Ele vai se colocar numa situação onde, peraí, isso vai trazer o que para mim? Que benefício eu vou ter com isso, né? Então ele ama do jeito dele, ele tem uma bagunça muito grande dentro dele, ele tem muita dificuldade de reconhecer emoções e sentimentos pelo outro, ele vai trabalhar em cima disso a favor dele. Ele sempre vai fazer um movimento onde ele tem algum tipo de vantagem ou benefício, dane-se se o outro vai ter ou não, tá? Acontece que, diferente do psicopata, que enxerga, do sociopata, do psicopata, que sabe que ele é maldoso e tem orgulho de ser assim, o narcisista, ele não tem essa percepção. Então ele acredita que tudo que ele está fazendo, não, ele não está prejudicando a pessoa, pelo contrário, ele está fazendo um bem para ela. Estar com o narcisista é um privilégio daquele indivíduo, né? Você precisa ter a companhia dele, ele é imprescindível na sua vida. Então ele não acredita que ele é tóxico, ele não acredita que ele acaba prejudicando e fazendo mal para quem está perto dele. Se relacionar com um narcisista, seja um relacionamento amoroso, familiar, social, profissional, é bastante complicado, porque existe uma tendência muito grande a se tornar um relacionamento tóxico e abusivo, porque ele sempre vai se colocar numa posição de ter vantagem. A relação vai ser desigual, tá? Não existe troca de afeto com o narcisista, porque ele não sabe lidar com as emoções nem com o afeto que ele possui. Ele tem? Ele tem, mas tudo bagunçado do jeito dele, então ele não sabe lidar com isso, né? Então quando você tenta fazer uma troca afetiva com o narcisista, a probabilidade de você ficar no vácuo, no vazio, de ser um relacionamento desigual é imensa, tá? Porque ele sempre vai se pôr numa posição onde você sirva, você dê a ele todas as vantagens e benefícios que ele acha que ele merece, porque ele acredita de fato que ele é merecedor daquilo e ele precisa daquilo, tá? Ele tem um ego muito inflado, né? Então ele vai deixar você sem aquilo que você deseja de troca afetiva, mas ele precisa de todo o afeto, ele precisa de todo o reconhecimento. O narcisista, ele tende a buscar afeto e reconhecimento, ok? Ele tem uma autorreferência de tudo dele ser o melhor. Ele é bom em tudo que ele faz. E isso é muito complicado porque ele acaba deixando o outro numa posição de inferioridade. Tudo bem? Uma outra característica muito predominante no narcisista ele é muito invejoso. Ele não tolera que alguém seja melhor do que ele ou esteja se destacando mais do que ele, tá? É aquela típica frase: quero ver os outros bem, mas não melhores do que eu, né? Então, quando você tem uma pessoa perto de você, que você sente nela um comportamento, um olhar, uma ação de inveja,
tá? É algo que você pode ter precisa ter um certo cuidado. Ele vai ter uma inveja de você. E pelo contrário, ele acredita que ele é invejado pelos outros, tá? Ele se põe numa posição. Na verdade, isso é uma fala projetiva, tá? O grande invejoso é ele mesmo. Se relacionar com o narcisista, seja amorosamente, social, familiar, profissional, é muito complicado, como eu já sugeri, tá? Então, se você identificou características de traços narcisistas ou o próprio transtorno narcisista em pessoas do seu meio, né? Fica um pouco esperto, toma cuidado, porque a probabilidade dele trabalhar em cima de destruir a sua autoestima é muito grande, tá bom? Lidar com pessoas assim, a gente precisa estar blindado. E o que nos blinda de transtornos de personalidade no geral, de traços de psicopatia no geral, de traços de perversão, é muito o nível de como anda a minha autoestima, tá certo? Reconhecer e aceitar que possamos ter alguns traços e características peculiares e muito particulares, né, de narcisismo, também é importante, por quê? Para que possamos trabalhar isso em nós, tá certo? Gente, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, pedir, comenta, a gente pode fazer outros vídeos falando mais sobre o tema, é um tema que é muito amplo, muito complexo, né, e a gente pode falar um pouco mais sobre ele se vocês quiserem, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e vem comigo, que a gente vai entender como tudo isso funciona.